Esse vídeo vai auxiliar você a estar utilizando o Força Weakness, o ADH e o Jack, tá? Então você vai ter insights sobre como estar utilizando essas ferramentas aqui no Profit Chart, ok? Então vamos diretamente ao gráfico. Meu nome é Eduardo Custódio, criador do iCoffee Academy. Vamos lá diretamente ao gráfico. A gente está no tempo gráfico de 2 minutos, no mini índice, tá? Então o que a gente pode estar vendo aqui? Sem mais delongas, a gente quer ver o mercado direcional. Ou o mercado está para cima, ou o mercado está para baixo, ou o mercado está de forma lateral, tá bom? Então, basicamente, se nós temos o nosso ADH, o nosso Força Weakness e o preço em cima do rastreador Jack, nós temos compras. Quais serão os nossos gatilhos? É isso que nós vamos ver agora. Então, a princípio, nós temos o gatilho de coloração, que é o gatilho que pode entrar a barra azul escura. Nós temos o gatilho de compra na barra verde. Então seriam os dois gatilhos na parte da compra. Ou nós temos o gatilho através do indicador sinais, que fica aqui na parte inferior do candle. Isso daqui na parte da compra, parte da venda. Na parte da venda nós temos contrário, nós temos o Força Weakness vermelho, nós temos o ADH vermelho e nós temos o nosso rastreador Jack vermelho. As vendas seriam quando tiver o gatilho, né? O gatilho seria com o nosso indicador sinais no topo ou na perda das barras vermelhas, tá? Isso aqui configuraria as vendas, tá bom? Então é basicamente isso. Não estou falando do ponto da estrutura. Ah, é uma fase C, é uma fase D, é uma fase E. Não estou falando sobre isso. Estou falando somente sobre a parte objetiva da operação, tá bom? Então vamos continuar. Então vamos ver aqui como foi o mercado no dia de ontem, utilizando o gráfico de 2 minutos. Porque a ideia no diário, no intradiário, no caso, né, você está usando ou o gráfico de 2 minutos ou o gráfico de 5 minutos. Então vamos olhar aqui no mini índice, no gráfico de 2 minutos e no gráfico de 5 minutos, as possíveis entradas que ocorreram no dia de ontem, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, e outra coisa, não tem como eu estar inventando nada aqui, porque se deu gain, deu stop, porque o indicador ele não repinta, tá bom? Então vamos lá, o mercado abre às 9 com o ADH verde, com Força Weakness vermelho e a barra positiva, porém, né, abaixo do rastreador Jack. No segundo candle, que é esse candle que tem o CLU, que é o Clímax Up, que é o clímax de alta, sim, ele configura já a possível primeira entrada. Então aqui nós teríamos uma possível entrada nessa região, tá bom? Aqui acionaria o nosso gatilho. Eduardo, quais os alvos que eu posso estar utilizando? Cara, eu uso alvos de 200 pontos, tá? 200 pontos de gain, 200 pontos de loja, 150 a 200 de loja, mais 200 pontos de alvo. Tem gente que pega 1000 pontos, 500 pontos, 600 pontos, isso é individual de cada um, tá? Não tem como fazer, como eu falar o que você tem que fazer, tá? Eu tô falando o que eu faço. Então, beleza. Então, se aqui o seu alvo é de 200 pontos, vamos botar a entrada aqui, o gatilho, alguns ticks acima, de 200 pontos, teria pego. Se o teu alvo for de 300, 200, 250, não, já não ia pegar, tá bom? Então é basicamente isso, não tem muito o que inventar. Então beleza, deu a entrada ali, 200 pontos. Eduardo, eu não entro no começo do mercado, eu não estava 9 horas no mercado, eu cheguei no mercado, era 9h20. Deu alguma entrada? Mesma coisa, a informação é a mesma. Se o Força Weakness está positivo e você tem o ADH positivo, o que quer dizer o ADH? O ADH são agressões de compra ou de venda. Se está vermelho, são agressões de venda. Se está verde, são agressões de compra. Tem uma forma de fazer a leitura dele discricionária, mas a gente está fazendo aqui de uma forma bem objetiva, tá? Então, se você tem aqui ele verde, pronto, a gente tem ele verde aqui. Isso daqui seria o nosso terceiro gatilho, tá bom? Que seria baseado no ADH, porque aqui nós temos uma barra de baixo volume, spread pequeno, não configura uma barra de spread alto, então no rompimento dela você entraria, tá bom?
Lembrando que, fazendo a leitura mais criteriosa, que a gente consegue ver que o mercado está dentro de um cluster. Então tem gente que não gosta de operar dentro de cluster, espera o mercado e depois fazer o pullback dentro do cluster. Mas a gente está sendo o mais objetivo possível. Então você teria entrado aqui, seu alvo de 200 pontos, não teria dado, teria tomado um stop. Onde pode ser o stop? Ou abaixo do rastreador Jack, ou 150 pontos. Isso vai também de acordo com o seu critério de risco. Então aqui embaixo dessa região daria ali 150 pontos de stop. Então você entraria aqui e teria tomado um stop. O que o mercado faz? Na continuação dele, ele faz uma barra de baixa com essa barra roxa, né? Essa barra roxa, o azul escuro. Ela é uma barra de alto volume. Então ela é possível início de movimento ou possível final de movimento também. Então, independente disso, a leitura aqui é a mais objetiva possível. Você não quer saber disso. Você quer saber que o mercado vem perdendo força ou ganhando força na parte vendedora, você começa a ter a DH vendedor e aqui o Jack está vendedor. Então você tem um pullback, a gente tem primeiro esse candle vermelho com buy and hold, então tem gente tentando defender essa região, mas a gente quer ver isso daqui, ó. Está tudo vermelho, quando o mercado perder aqui, você faz a venda. Então, 150 que você perdeu lá, aqui você conseguiria ter feito aqui seus 200 pontos. Tem gente que a meta é 200 pontos, tem gente que a meta é mais, isso daí também é individual de cada um, tá bom? Ou aqui a pessoa que entra após 9h30, ou tem gente que entra só depois das 10, daí é o critério individual de cada um. E depois foi dando novas entradas, sempre o mercado apontando para baixo. Então não vamos tentar adivinhar o fundo, tá bom? Depois o mercado vem caindo o tempo todo, ele faz o pullback. Pullback são pontos bons para a gente poder estar entrando na parte de venda. Então, mesmo o mercado fazendo essa volta aqui, ó, aqui a gente já não entra mais, porque o ADH ele está positivo. Aqui ele deu um sinal, vamos olhar esse sinal para ver se o candle que deu o sinal nele foi perdido. E aqui a gente vê que não foi. Então você não teria essa venda aqui, mesmo sendo no fundo, não importa, tá? Mesmo sendo também dentro de outro cluster, mas aqui não teria dado a venda. Então o mercado sobe, 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 tá? Lembrando que aqui é de forma bem básica, o mercado sobe, a gente começa a ter o ADH trabalhando de forma negativa, os vendedores estão aparecendo. Aqui nós temos a nossa barra que eu acabei de falar, possível início de movimento, possível final de movimento, que não configura nada até o momento, porque nós temos o ADH negativo, mas porém temos o Força Weakness positivo, o mercado está em conflito, a gente não sabe para onde ele quer ir. Depois nós temos o nosso ADH verde, tá? Então você teria dado essa entrada aqui, tá? Você teria dado essa entrada aqui, porque a gente tem o ADH verde, Força Weakness verde. Vamos ver o tamanho do stop dessa região, se passa ali os 150 pontos. Então, a princípio, você teria tomado um stop, acredito, nesse candle aqui, na parte compradora. Não dá para saber muito, tá? Mas vamos considerar que você tomou esse stop, tá? Então, você tomou esse stop aqui, beleza? Então, você entrou no meio do caminho. Vamos considerar que você entrou na abertura do mercado, porque senão você estaria positivo. Vamos fazer uma coisa pior, né? Vamos fazer um cenário pior. Então você teria tomado stop de 150, alvo de 200, estaria 100 para trás. Aqui você teria tomado mais um stop de 150, daria 250 para trás. 100 mais 150, 250 para trás. Então depois o mercado ele dá outra possível entrada nessa região, tá? Cadê? Aqui, vamos ver se aqui ele dá entrada. Então aqui ele dá entrada nessa região, vamos ver se vai dar 100, 200 pontos dessa região. Tá? Olha, deu 200 pontos, você está 150 para trás ainda, tá? Lembrando que você ainda está 150 pontos para trás. Pois não, se eu entrar assim, vou sair entrando? Não, isso aqui é só para você ter uma noção. Depois você escolhe os melhores pontos e fazendo a leitura adequada dos indicadores, você consegue evitar algumas entradas ruins. Beleza, depois o mercado vem caindo, tá? Depois o mercado passa para baixo. Inclusive, você pode estar olhando uns 5 minutos para estar configurando, comparando possíveis pontos. Para isso, você pode estar usando o Smart Histogram, ele vai te auxiliar em estar olhando outros tempos gráficos também. Acabou que eu não coloquei aqui no gráfico.
tá? Então o mercado foi lá, deu aquela entrada, depois ele vem caindo, e aqui novamente a gente tem o mercado trabalhando na parte vermelho, vermelho e vermelho. E agora a gente vai ver aonde que ele deu um possível ponto de entrada. Aqui ele já estava, vamos ver aqui se aqui ele já estava vermelho. Aqui ele já estava vermelho, mas vamos configurar essa região. Então nessa região ele deu uma outra entrada, tá? E aqui também você tem mais 200 pontos para baixo. Então você já não está mais negativo, agora você já está positivo, tá bom? Depois o mercado sobe, novamente aqui o mercado já acredita na parte compradora, então não tem vendas até então, e depois quando tem vendas aqui, você não tem compras aqui nessa região. Você precisa que o mercado esteja trabalhando para o lado positivo. Porém, antes, a gente tem essa confluência aqui, ó. Você tem essa confluência, e essa confluência habilita a sua entrada aqui, ó. Aqui, ó. Essa confluência habilita a sua entrada. Então, seria possivelmente por aqui nesse candle. Então, entrando aqui nesse candle, seria esse candle, fosse fazer um operacional de 200 pontos, 150 para baixo, então você teria mais 200 pontos se o mercado fosse andando. E isso se você entrou nesse ponto, porque o mercado é dinâmico, você vai chegar, pode ter chegado outra hora. Você chegou aqui, ó. Eu, caraca, aqui, ó, tá verde, 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 vou entrar aqui. Tá, tivesse entrado aqui, ia tomar o stop. Então, por isso que você tem que estar atento ou estar acompanhando o mercado nos melhores pontos de entrada. Você pode voltar, pô, a entrada anterior era aqui, então agora eu não vou segurar minha onda. E você vai falar, cara, mas aqui eu poderia ter entrado por back, to jack, bag hold, mas aqui está vermelho. Aí já é uma entrada, uma leitura discricionária, tá? A leitura discricionária. É errado entrar aqui? Claro que não. Você está lendo o mercado, fez pullback, voltou. É uma leitura sua, mas de acordo com o básico, olhando as entradas que tiveram as melhores entradas do dia, seriam isso. Tá? Até porque era sexta-feira, que já é 3 horas da tarde, não faz muito sentido você estar entrando depois aqui na frente. Se a gente trouxer por 5 minutos, então ali basicamente acabou o dia, seria isso daqui. Cadê? Deixa eu tentar puxar. Então foi basicamente isso daqui que o mercado fez. Se a gente trouxer aqui por 5 minutos, vou mostrar uma coisa interessante. Tá? Nos 5 minutos a gente não teria aquela entrada aqui, ó. Não teríamos a entrada na parte de compra, teríamos um uptrust aqui no topo e entraríamos somente na parte da venda. Então, por isso que é importante você poder estar comparando os dois tempos gráficos. Então, a gente tem aqui, ó, vamos ver como é que está isso aqui. Lá em cima já estava cruzando vermelho, vermelho, vermelho. Você talvez pudesse antecipar aqui ou não, tá? Fica a critério de cada um, ou dar uma entrada aqui. Então, você teria pego somente a venda. Mesma coisa depois que volta no pullback, tá? Então, o mercado volta fazendo um pullback lá no rastreador Jack, aqui nos 5 minutos. Aquela compra lá que poderia ter te dado um stop, você poderia estar olhando aqui no 5 e não teria entrado. Então, você pode esperar a confluência do 5 com o 2. Também faz muito sentido. E depois só teria entrada aqui nessa região, ó, nesse ponto. Aqui, ó. Aqui nesse ponto. Então, quando ele perde aqui, você entra, teria dado outro belo ganho ali. Aí vai se você vai pegar 200, 300, 400 pontos. Não sei, critério de cada um. Tá? Até porque nos 5 minutos o stop costuma ser mais salgado. Então, depois o mercado cai, volta para a parte compradora, como a gente falou. Aqui você não entra, você vai entrar a partir daqui. Só que aqui eu acho que nem dá entrada, porque ele consegue formar aqui, ó, um cluster nessa região. Ele forma um cluster e você não tem vendas nessa região. E aqui já é 14 horas praticamente. Cadê aqui, ó? Já são 14 horas aqui. Ó, 14, 15 na sexta-feira não faz muito sentido você querer estar entrando. Uma coisa que eu mostrei também que não tem nada a ver com nada do que eu estou falando aqui foi o fechamento de gap, que quem estava na live ontem viu que eu falei, para quem não sabe o que é fechamento de gap, eu vou marcar aqui o fechamento de gap, tá? Então o mercado veio, bateu nessa região aqui e voltou. Já não tem nada a ver com o que a gente acabou de olhar, porque o que a gente olhou é uma coisa que totalmente objetiva com vários critérios, fechamento de gap já entra numa outra questão. E o alvo da operação era nessa região, tá? Então a gente vê que o mercado ainda ficou trabalhando nessa região aqui até ele romper. Quem botou a venda naquela região ali ainda conseguiu
Cadê? Vamos ver se andou alguma coisa. Andou ali mais 200 pontos, tá bom? Então isso aqui já entra no outro critério, mas é uma forma também de você estar fazendo suas entradas. Aqui seria a contra-tendência, tá? Diferente do que a gente está falando. A expectativa nossa aqui é assim, cara, pode ser essa barra vermelha, se está a favor da tendência, entra para vender. É muito mais aconselhável você estar vendendo sempre na tendência do que você está tentando adivinhar fundo. Porque quem tentou adivinhar esse fundo aqui, ó, eu vou tentar adivinhar esse fundo aqui, ó, né? Fechamento de gap, tentar adivinhar esse fundo e vou deixar que vai voltar. Então, 600 pontos. E o cara que vendeu aqui acreditando nessa região, e se você fizer um backtest, você vai ver que os rompimentos, não o rompimento em si, mas o direcional sempre vai estar a favor. Então, se você não quer entrar aqui nessa região, você espera voltar. E coincidência ou não, depois do mercado voltou nessa região para fazer o pullback. Se você é um cara paciente, você consegue esperar os melhores pontos para entrar. Mas de forma bem objetiva, bem rápida, você vai estar utilizando. Vou botar aqui na tela. Isso daqui para você que já é usuário, né, e quer otimizar o seu operacional com o nosso WAPV. Então você vai estar olhando o direcional do Jack mais o direcional do ADH mais o direcional do Força Weakness, usando como gatilho, né, que é o trigger, famoso trigger em inglês, mas usando o gatilho de indicador sinais barra vermelha ou verde, então fica dois V ali, vermelho ou verde, ou a perda ou o rompimento do ADH na barra, independente da barra que seja, da barra que for. Beleza? Então, separei um vídeo especial para você, ó, tá aqui do lado, vai auxiliar muito na sua tomada de decisão e melhora no seu trade, tá bom? Te espero no próximo vídeo, um abraço.